Panáculos Claustelifer. E aí, aquaficionados, bem-vindos ao segundo vídeo da série Breeding Series, onde eu falo sobre as espécies que reproduzo aqui na Fish Room do projeto Paraíso Pleco. Vou deixar aqui um link em cima para assistirem ao primeiro vídeo, quem não assistiu, onde eu falo sobre o L201, um dos Spotted pancístoros do Rio Orinoco, talvez um dos mais conhecidos, pois lá existem muitos Spotted pancístoros. Hoje vamos falar do L306, Panáculos Claustelifer. Isto é mais fácil dizer L306. Uma espécie lindíssima, como podem aqui ver. Mas antes, vou pedir-vos um grande favor, vou pedir-vos então que façam a subscrição do canal, que façam um like, que cliquem no sininho, para que nós nos tornemos talvez um dos maiores canais de YouTube de todo o mundo. Bem, de Portugal. Aliás, talvez o melhor canal aqui da minha rua, que acho que sou talvez das únicas pessoas a falar sobre peixinhos. Ora, o L306 é uma espécie pertencente ao género Panáculos, que significa pequenos panaques que não atingem, lá está, as dimensões dos panaques, que são já plecos de grande porte. Os panáculos são espécies que atingem normalmente entre os 12 e 13 cm e o L306 não é uma exceção, é mais ou menos este o comprimento máximo que atinge, sendo que os exemplares que eu aqui tenho até são exemplares que já aqui estão há alguns anos, mas que ainda não atingiram essas dimensões. Os que eu tenho aqui acho que são cerca de 8 exemplares, não são exemplares selvagens, são exemplares que são F1 ou F2, o que é que isto significa? Se é Filial Generation, ou seja, F1 são exemplares que são nascidos em cativeiro provenientes de pares selvagens, F2 são exemplares nascidos em cativeiro que são provenientes de F1, nascidos também em cativeiro. Ora, esta espécie foi descrita em 2016 e é uma espécie que é proveniente do rio Tacuto, ou seja, fica ali na fronteira entre Brasil e a Guiana. Aqui atrás vocês podem ver, é o aquário dos meus L306, o aquário de reprodução, e como vocês podem ver tem um layout muito simples. Aliás, as dimensões são 80 de comprimento, cerca de 38, 40 de profundidade e 30 cm de altura. Aliás, todos os aquários que eu tenho aqui são têm mais ou menos 30 cm de altura. Eu gostava de vos mostrar aqui uns aquários tipo aquascaping, com um layout magnífico, mas na realidade não é um aquário prático para a reprodução de loricarídeos. Claro que pode ser que ficar sempre um bocadinho mais bonito, mas a ideia é termos se o intuito for a reprodução, é termos um aquário funcional. O que aqui está é para vocês terem uma noção de que um layout que parece na realidade muito confuso, que as coisas foram colocadas aqui um pouco assim ad hoc, mas na realidade é um aquário onde a reprodução já ocorreu várias vezes. Infelizmente só consegui safar uma postura e vou falar um bocadinho mais à frente sobre os problemas decorrentes do desenvolvimento dos alevins, mas voltando um bocadinho aqui ao layout, e como vocês podem perceber, isto é uma espécie que gosta muito de madeira. Aliás, temos aqui, não temos aqui ardósia, não temos aqui xisto, não temos aqui pedras, porque realmente eu gosto muito de colocar ardósia nos meus aquários, mas no caso desta espécie, que eles são comedores de madeira,
e aqui vocês depois podem explorar um bocadinho sobre o que é isto dos comedores de madeira, se comem mesmo madeira, se não comem madeira. A realidade é que passam a vida a raspar a madeira em busca de pequenos micro-organismos e acaba por depois a madeira entrar para o seu sistema digestivo. Depois tem ali algumas funções relacionadas com a facilitação então da digestão. Mas isto talvez seja para um outro vídeo. Voltando aqui, estava a falar que a madeira é essencial, está um bocadinho dispersa pelo aquário, apesar de parecer estar assim tudo lançado um bocadinho à confusão, mas na realidade estão aqui várias tocas dispersas e a madeira está sobre algumas das tocas, ou seja, algumas tocas não têm a madeira por cima, outras têm para criar um efeito de sombra. Isto eu já falei no primeiro vídeo sobre o L201, acho eu, que é a sombra sobre a entrada das tocas. É muito importante que optem por tocas que estejam tapadas, ou seja, que tenham ali uma cobertura que lhes permita uma ligeira sombra à entrada e outras não, para que eles possam escolher. A realidade é que eles, e aqui neste aquário não dá muito bem para ver, mas a realidade é que eles normalmente preferem as tocas, salvo raras exceções, mas normalmente preferem as tocas que apresentam alguma sombra na entrada, ou seja, que estejam assim um bocadinho mais escondidas. O facto destes bichos estarem sempre a raspar a madeira faz com que estes aquários, ou seja, os aquários que mantêm espécies de panáculos, não é só os Claustelifer, desta vez disse bem, não é só esta espécie, mas tantas outras que raspam a madeira, normalmente estes aquários ficam com uma elevada carga orgânica. E daí ser importante termos bons filtros, um bom sistema de filtragem. Eu aqui uso um 2213 da AIM, os clássicos. Nestes aquários não é uma boa opção termos os filtros de esponja. É possível, mas são filtros que quase que são necessários depois de limpar, não digo diariamente, mas 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Por exemplo, neste aquário eu tenho o 2213, como referi anteriormente, e mesmo assim limpo o filtro e ao final de 15 dias o filtro está praticamente entupido. E é esta elevada carga orgânica que eu acho que é o motivo para que eu tenha tido insucesso no desenvolvimento dos alevins, mas aqui já vamos falar um bocadinho lá mais para a frente. Agora, o que eu quero referir são as duas ações que eu considero mais importantes para esta espécie. Eu vou aqui colocar um outro link de acesso a uma sequência de 4 vídeos, onde na realidade ainda só fiz 2, mas que hei de fazer depois mais tarde os restantes 2, mas que fala dos 4 desafios da reprodução de plecos e que aqui, de uma forma transversal, eu já falo um bocadinho da maior parte das ações que normalmente funcionam para todas as espécies. Aqui, nos L306, eu considero 2 as mais importantes. Uma delas são as TPAs, TPAs associadas a uma boa alimentação. E quando eu falo em TPAs, não vou falar aqui quando as fazer, porque aqui lá está, nos outros vídeos já falei sobre este tema, mas está relacionado aqui com as oscilações de pressão atmosférica, com a proximidade das tempestades, das chuvas, mas vejam os outros vídeos que transcreve de uma forma mais clara e mais completa. Mas estas TPAs são TPAs que são feitas normalmente com água mais fria, provocar aqui uma oscilação de 3, 4 graus na temperatura do aquário e faz com que induz a que haja aqui a postura. Não sempre, mas já vou focar nisto. A outra segunda ação tem a ver com uma ação que me foi passada por alguns amigos também, pleco breeders, aqui do nosso país vizinho, e que está relacionado com desligar o termostato à noite. Ou seja, ao final do dia, alimento, desligo o termostato e depois volto a ligar o termostato só de manhã. Isto faz aqui um fenómeno que se assiste no habitat natural, não é? Que é quando vem a noite, normalmente há ali uma ligeira redução de temperatura
e aqui tentamos simular a mesma coisa por 3, 4 dias. Mas é preciso ter muita atenção nestas ações. Aí já por 1 ou 2 vezes em que eu fiz isto, aliás foi logo no início, quis logo tentar fazer, não é? Porque aqui o meu grupo não reproduzia já há algum tempo, então quis logo fazer. O que é que aconteceu? Ítio. Era normal, porquê? Porque o aquário estava um pouco descuidado, não tinha o filtro limpo, a qualidade da água não estava no seu melhor, e muito possivelmente os peixes estavam aqui com o seu sistema imunitário em baixo, com as suas defesas mais fracas, e permitiu que fossem aqui atingidos pelo ítio. Porque normalmente quando a nossa qualidade está top, quando a alimentação é muito boa, quando está tudo em condições, estas oscilações de temperatura não promovem então este aparecimento do ítio. Esta oscilação vai fazer sim que haja uma indução da postura. Isto obviamente que não é fazer sempre isto e acontece sempre. Não é assim. Muitas das vezes há que fazer aqui uma pausa, há que perceber se as fêmeas estão bem cheinhas, estão preparadas, se há comportamentos de reprodução, porque muitas das vezes nós assistimos a comportamentos de reprodução, mas depois não existe a postura. Há ali um cortejo, há ali as fêmeas perto dos machos, os machos a atrair as fêmeas, mas depois isto durante semanas, às vezes meses, e depois não existe postura. E aqui às vezes basta fazer este trigger, não é? Como se diz, acho eu assim em inglês, para que haja aqui o clique para haver então a postura. Depois da postura feita, o que eu acabo por fazer é deixar os ovos ao cuidado do pai, algo que eu não fazia no início, mas normalmente nas primeiras posturas, nas primeiras experiências, digamos assim, do macho, normalmente ele expulsa os ovos para fora da toca, ou então come os ovos, ou pelo menos é o que parece, porque acabamos por ver só o invólucro do ovo sem nada lá dentro, mas normalmente isto acontece nas primeiras posturas. E temos que ou tirar os ovos para dentro de uma egg tumbler, ou um tupperware, ou diabo a sete, como se diz, mas depois com a experiência, com os anos, o macho vai ou ganhando mais experiência, ou vai se sentindo mais à vontade, e aqui sim o que eu verifico, e o que muita da gente verifica que reproduz plecos já há alguns anos, é que ao final de algum tempo o macho acaba por conseguir levar o desenvolvimento dos ovos até ao fim, até à eclosão, e aqui é realmente o melhor método, é deixar tudo ao cuidado do pai e depois retirar só quando existe a eclosão. E é o que eu faço. Eu normalmente, quando isto acontece, vou observando, quando os ovos eclodiram, retiro os alevinhos então para uma fry keeper, onde permanecerão aí por 1 mês, 2 meses, depende muito da espécie em si, mas aqui, e na única postura que eu consegui levar até mais longe, até eles atingirem os 5, 6 centímetros e depois terem partido para a casa de um amigo, dentre as 7, 8, 9 posturas que eu tive, lá está, só consegui safar esta, mas permaneci ali, se eu não estou em erro, durante 1 mês e meio, os alevinhos. O que é que me aconteceu nas outras posturas e que, lá está, não tive sucesso? Teve a ver com o facto deles, quando chegam ali ao período de estarem a consumir por completo o saco vitelino, acabam por inchar e vão depois morrendo alguns dias após. Isto aconteceu-me a mim, aconteceu-me nesta espécie de panáculos, aconteceu-me já numa espécie de pecólteas, e acontece essencialmente em aquários de espécies que são raspadores de madeira, e isto acho que está associado, lá está, a esta carga orgânica mais elevada, que não acontece num aquário normalmente de hipancistos. Nunca me aconteceu. E acontece nos panáculos, acontece nas pecólteas, não só a mim, como em todo o mundo, em criadores de plecos, acontece isto. E lá fora, porque aqui em Portugal ainda não temos um grande historial de reprodução de plecos, então vou tentando ir buscar o que se passa lá fora e como é que eles conseguem responder, porque
Na postura que eu consegui safei com antibacteriano, safei com um dos antibacterianos mais fortes, o Serabactopur Direct, mas depois na postura seguinte tentei fazer o mesmo, mas voltei a perdê-los. Então o que me passaram como uma experiência de sucesso foi a utilização de filtros UV, que de certa forma e de uma forma também, lá está mais aqui o que passa a redundância, a forma, trabalhando a médio prazo, a longo prazo, utilizando um filtro por algum tempo no aquário para onde vão os alvinhos, ou então no aquário onde estão os seus progenitores, utilizar este filtro UV para eliminar uma grande parte, ou se não a totalidade dos agentes patogénicos na água, das bactérias que são prejudiciais. É realmente o próximo passo, é o que eu vou agora testar, pode ser até que seja conteúdo para um futuro vídeo, mas não será, peço desculpa, não será com esta espécie de panáculos, mas sim com as Pecopias vitata, porque esta espécie de panáculos vai dar lugar, estes L306 vão dar lugar a uma outra espécie. Vou trocar este grupo com um amigo, daí também estar a fazer já este vídeo com esta espécie, porque este aquário vai dar lugar então aos L397, que depois poderão dar origem a mais um vídeo desta Breeding Series. E assim acho que falei de tudo o que era importante falar aqui sobre os L306. Por mais que eu planei aqui o conteúdo do vídeo, acabo por falar e depois perder-me talvez um pouco ou baralhar um bocado as coisas. Mas se foi essa a vossa percepção, fiquem à vontade, não só para comentarem aqui alguma questão adicional ou alguma dúvida aqui nos comentários deste vídeo, ou então lá no Instagram ou no Facebook ou através do Messenger. Contactem-me com as vossas dúvidas para que eu possa esclarecer e possamos falar então um bocadinho melhor sobre esta espécie, ou então sobre outras. Então despeço-me assim na esperança de que o próximo vídeo venha logo. Grande abraço!